O mundo parou, o comércio está cerrado, as indústrias estão dando vacaciones para seus funcionários. As pessoas estão encerradas em suas casas. Muitos estados e municípios cerraram suas fronteiras. E, na verdade, nós não sabemos o que fazer diante desta pandemia do coronavírus. E nesse cenário de medos e incertezas, muitas pessoas estão crendo que estamos começando a viver as profecias do livro do Apocalipse. Para ter uma ideia, os principais líderes do judaísmo estão chamando o povo para o arrependimento, crendo que a pandemia global do Covid-19 tem relação com a chegada do Messias que eles estão esperando. E a pergunta que hacemos é: o mundo está detenido. Será que é sinal de algo muito sério que está por vir? Será que estamos vivendo o início das profecias bíblicas que habla de la vuelta de Jesus? É isto que nós vamos analisar neste vídeo. Perceba que o ano de 2020 começou muito diferente, lleno de tensão, medos e dolores. Luego, no início, no segundo dia do ano, Estados Unidos e Irã quase deram início a uma guerra terrível que envolveria o mundo inteiro, depois que os americanos mataram um dos mais importantes generais iranianos. E pouco tempo depois, a Austrália sofreu o mais terrível acidente florestal de sua história. As chamas mataram mais de 1 bilhão de animais e mais de 30 pessoas. E em Brasil, a lluvia mataram mais de 35 pessoas em Minas Gerais e deixaram mais de 30.000 pessoas desalojadas em toda a província. E como se não bastasse todo isso, o coronavírus que surgiu em China, infectando e matando milhares de pessoas em diversos países, como na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e no Brasil. E agora, para evitar que esta pandemia chegue a toda a população, somos obrigados a quedarmos encerrados em nossas casas. As calles estão vazias. Os comércios tiveram que cerrar suas portas. As indústrias pararam de produzir. E muita gente, infelizmente, já estão perdendo seus trabalhos. Você já parou para pensar o que pode acontecer se esta pandemia não for controlada e as pessoas demorarem para volver ao trabalho? Provavelmente serão milhares de empresários em quebra, milhões de funcionários desempregados e a economia poderá sofrer um dos maiores colapsos da história. A verdade é que nem todos terão condições de colocar o pão em vossas mesas e sustentar a suas famílias. E o resultado de isto pode ser uma histeria igual ou hasta maior da crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos entre a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, se todos saírem para trabalhar, o contágio do novo coronavírus pode estender-se, causando um caos nos hospitais e nos sistemas de saúde. Se deu conta que estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade? Eu não quero que você mire este mensagem como se fosse um discurso pessimista, mas sim realista. Jesus dijo que estas coisas aconteceriam, que a terra passaria por dolores de partos antes de sua venida. Então, minha irmã e minha irmã, todo o que nós estamos vivendo hoje e o que aún vamos a viver por adelante são sinais que estamos vivendo o fim de los tempos. A Sagrada Escritura mostra que a crise financeira mundial, as disputas entre as nações, o hambre, as pestes e todas as outras coisas que o mundo ha sofrido será o cenário perfeito para o surgimento do anticristo. Um homem muito poderoso e inteligente que vendrá para resolver os problemas da humanidade, hará com que os países assinem um acordo para que haja paz na terra. Por causa de seus hechos, a Bíblia disse que eles serão adorados e clamados por todos os pueblos, como se for um próprio Deus. O reinado do anticristo será durante 7 anos, sendo os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz, e os 3 anos seguintes de intensa guerra, desde o período chamado Gran Tribulação. Haverá sofrimento na terra como nunca hubo antes, pero esto não é o fim, porque os últimos capítulos do livro de Apocalipse nos garante que Jesucristo volverá.
derrotará Satanás e governará o mundo juntamente com seu povo. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje já estava previsto para os últimos tempos. Mas em Mateus capítulo 24, Jesus disse que nós não devemos assustar-nos, porque é necessário que estas coisas aconteçam e que nós podemos esperar ansiosamente por sua venida. Eu não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria injusto de minha parte informar que todo está agindo muito bem e que podemos viver como se nada houvesse acontecido, pois a palavra de Deus disse que temos que vigilar e estar atento a las señales. Acerca de los tempos e de las ocasiones, não tenéis necessidade, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabeis perfeitamente que el dia del Senhor vendrá assim como ladrão en la noche. Quando digam paz e seguridade, então se vendrá sobre ele destruição repentina, como los dolores a la mujer encinta, e não escaparão. Pero vosotros, hermanos, não estáis em tinieblas, para que aquele dia os sorprenda como ladrão, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del dia, não somos de la noite nem de las tinieblas. Portanto, não durmamos como os demás, sino vigilemos e seamos sóbrios. Como miramos neste passagem, devemos estar vigilando, pero isto não quer dizer que devemos quedar-nos com medo ou em pânico. Jesus disse que neste mundo tendremos aflições, pero que devemos ter ânimo, pois ele venceu todo por nós outros. Em 2 Timoteu, capítulo 1, a palavra de Deus disse que não nos deu Deus um espírito de medo nem de cobardia, sino que ele nos dá poder, amor e domínio próprio. Em Salmo 46 disse que Deus é nosso refúgio e fortaleza, o que demonstra seu grande poder para proteger-nos e garantir a vitória diante de los grandes problemas que estamos enfrentando e aún enfrentaremos no futuro. Deus está sentado em seu trono, os reinos se abalam, os governos caem, os homens entram em desespero, pero el Todo-Poderoso continua inabalável. É por isso que devemos depositar toda nossa confiança nele, sabendo que nada pode impedir seu actuar. Estamos em tempos difíceis em todo o mundo, em que a sabedoria de los homens e suas riquezas não estão conseguindo resolver os problemas. E isto prova o quanto nós outros seres humanos não somos nada sem Deus. Por isso nós outros que creemos em Jesus devemos permanecer firmes em la fé, dependente de seu poder, com a certeza que não seremos abandonados por Deus, independente do que vá acontecer. Eu creio que estamos muito cerca do arrebatamento da igreja, onde encontraremos com Cristo en el aire. E isso não nos deve causar medo nem preocupação, pero devemos alegrar-nos, porque sabemos que está chegando o tempo que nos encontraremos com nosso Senhor Jesus para vivermos uma vida eterna ao lado do Padre. Então, quando você ler ou ver as notícias em los noticieros, busque a Deus em oração e entregue a Ele todas suas preocupações, pois a palavra de Deus tem uma promessa muito linda para mim e para você. Mire o que está escrito: por nada esteis angustiados, se nos sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus, em toda oração e ruego, com ação de graça, e a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corações e vuestros pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E agora eu quero fazer uma oração por você que ha quedado tão angustiado nestes dias, que ha tenido medo de lo que pode acontecer. Se você estiver listo, você estará seguro. Então se arrependa-te de seus pecados e deje todas as coisas que aparta-te do Senhor Jesus. Aí você vai estar preparado e bem protegido por el Senhor Jesus. Então, vamos falar com Deus. Cerre os olhos. Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, no nome de tu Hijo Jesus, nós outros entramos em tu presença, meu Senhor, sabendo que solo el Senhor és o único Deus e Salvador, o único que pode salvar nossas almas, o único que pode dar-nos o livramento delante de tantos problemas e tantas lutas e de tantas dificuldades. E sabemos, meu Senhor, que solo o Senhor tem a autoridade de perdonar pecados. Por isto, limpa-nos agora, purifica-nos agora, santifica nossas vidas, meu Senhor. Pois escrito está em tu palavra
que bem-aventurados os límpios de coração, porque eles verão a Deus. E é isto que queremos, ver a Ti, meu Senhor. Queremos a salvação. Escriba o nome desta pessoa, escriba nossos nomes no livro da vida e dá-nos, ó Deus, a vida eterna. Espírito Santo, oramos também por los que estão sofrendo neste momento, em sua casa, sofrendo problemas econômicos, problemas de saúde, que tu poder toque em todos eles e ajude e bendiga eles, meu Senhor. Nossa família, nosso hogar, todo entregamos a Ti. Entregamos nosso futuro, entregamos nossas vidas e nossos problemas em Tus manos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.